Doutor Adib, continuando aqui sobre a defesa do povo muçulmano, que teve aquele ataque através do Google. Sim. E o senhor ganhou, né? Nós fizemos um trabalho, né? Como eu havia dito, faço parte também da comissão de direito e liberdade. Aquele filme ofensivo lá dos Estados Unidos, né? A Inocência dos Muçulmanos. A Inocência, gente, o filme que o doutor Adib conseguiu eliminar para tirar fora do ar do Google chama-se Inocência dos Muçulmanos. Né? Inclusive na Califórnia foi retirado definitivamente, teve uma decisão judicial há pouco tempo, agora em fevereiro, né? E definitivamente foi retirado do Google na Califórnia, nos Estados Unidos. Inclusive, né? Adib, na reunião que nós tivemos, reunião não, foi um grande congresso internacional lá na cidade de Riad, na Arábia Saudita, Congresso Internacional Islâmico, compareceu lá o americano, um dos produtores desse filme, pediu desculpa publicamente. Ele pediu desculpa publicamente, disse que ia fazer um outro filme contando a verdade. Não, ele disse que a intenção dele não era chacotear, pilheriar, né, nem criar qualquer ato desrespeitoso, mas de que ele realmente foi muito infeliz ao produzir um roteiro que realmente ficou ofensivo ao islamismo e ao povo muçulmano. Sim. Foi desrespeitoso, principalmente ao profeta Mohammed. É importante frisar que na Califórnia, o processo, quando foi retirado do ar, quem entrou com a ação foi uma das atrizes, chamada Cindy Lee. Né? Então ela entrou com o pedido, conseguiu, teve êxito para retirar, porque ela, na realidade, ela se sentiu enganada, porque ela não sabia o que seria, na realidade, veiculado. Então, na realidade, foi uma fraude, esse filme é uma fraude, e eles entenderam, os próprios integrantes do filme entenderam que foi uma fraude. Então, por isso, aqui no Brasil, infelizmente, existe um entendimento divergente do nosso entendimento, né? Existe agora dois recursos, um para o STJ e outro para o STF, buscando realmente que existe a violação, existe sim Agora vamos ver se esse Supremo é mais ágil, né, doutor Adib, porque o que nós vemos é que o Supremo, aqui no Brasil nós temos duas justiças, né? É como o doutor Fausto de Santos falou, justiça dual, né? Uma justiça que para quem tem muito dinheiro vai muito mais rápido, para quem tem privilégio, tem estudo do poder, e a outra para o pobre, para a outra para o menos favorecido, que é uma justiça que não anda. Então, só para encerrar esse bloco, doutor Adib, fale um pouco da discriminação, porque muitas das vezes ocorre da mulher muçulmana ou da moça muçulmana que usa o véu na rua e é discriminado, às vezes vai tirar um passaporte ou vai tirar uma carteira de motorista, uma carta de motorista, e muitas das vezes é hostilizada, como nós já vimos em alguns casos. Sim, aqui no Brasil existem alguns casos isolados, né? Não está tão... já teve bem pior. Hoje, em Foz do Iguaçu, tem alguns problemas com relação a isso, quando as mulheres vão tirar a carteira de motorista, eles pedem que a foto seja sem o véu, e o véu ela é uma parte, a freira, por exemplo, usa véu, e nem por isso ela deixou de ser freira, ou deixou de ser cristã, ou coisas do gênero. Então, na realidade, existe um entendimento divergente com relação a isso. Então, a discriminação aqui no Brasil, ela ainda está sendo combatida. Então, na realidade, ela está diminuindo muito, viu, Protógeno? Está diminuindo muito. Existe ainda casos isolados, existe até eu mesmo, por ter entrado contra o Google, contra a revista Veja, discriminação religiosa, eu tive meu visto cancelado, né? Eu fui alvo também de discriminação. Na realidade, o próprio cônsul ou vice-cônsul que estava lá me atendendo quando cancelou meu visto, ele me reputou como se eu fosse um terrorista, né? Então ele colocou eu como uma pessoa que não deveria entrar nos Estados Unidos. Eu já tive 8 vezes nos Estados Unidos, com aquele mesmo visto tive 2 vezes, e foi cancelado o meu visto, porque eu defendi a comunidade muçulmana. Então eu acho que tem um procedimento
dentro da OAB, por causa disso, né, um desagravo contra o cônsul. Agora, contra os Estados Unidos não podemos fazer porque nós temos uma legislação que proíbe, que é uma imunidade federativa, né? Então a gente não tem poder de entrar contra os Estados Unidos e contra qualquer outro país, né? Assim como o Brasil, nesse tipo de tentar essa discriminação que na realidade foi bem nítida, né? Eu fiquei muito chateado, porque a situação foi constrangedora. Tive com a minha família, meu filho de 4 anos à época, levando para a Disney. Eu não tinha nenhum problema de não ir aos Estados Unidos, mas o meu filho estava querendo ver a Disney, né, ver o Mickey, aquela coisa toda. Então surgiu aquele fato, e meu filho até hoje não entende porque é uma criança que foi discriminada, foi incluída no rol de pessoas suspeitas, né, vinculadas a atos de violência, vinculando o povo muçulmano. Isso aí nós temos que corrigir, por isso a importância desse tema a ser debatido aqui por todos nós brasileiros, porque o doutor Adib Abidune, a esposa dele, o filho dele são brasileiros, são filhos libaneses, mas são brasileiros. Então merece todo o respeito. Não sei o porquê dessa negativa de vídeo já na porta da aeronave, que inclusive eu tomei providência na época, mandei instaurar um procedimento da Câmara que já ainda está em andamento para apuração. Todinho, obrigado. Muito obrigado. Agora aguarde só um pouquinho que está vindo pergunta aí, nós vamos voltar no bloco para responder as perguntas. Muito obrigado. Tá bom? Se puder permanecer, eu agradeço. Obrigado. Vamos agora aos nossos companheiros da Segurança Pública, o Oséias. Um de cada vez. O Alex está me falando aí, o nosso diretor aqui está me falando, um de cada vez, porque não cabe os dois aqui. Pode deixar que é um de cada vez. Aqui, ó. Segurança, eu já vou abrir logo aqui, ó. Segurança como projeto socioeducacional. Olha aqui, ó. Que eu já recebi logo no nosso programa aqui. Oséias Francisco da Silva. O Oséias, além de ter escrito esse livro, diz o seguinte, Oséias, me falaram, isso eu ouvi, diz assim, guarda municipal é jagunço, guarda municipal não defende ninguém, guarda municipal é guarda de pracinha, para a criança brincar, né? É guarda de portaria de escola pública municipal ou estadual. Não é nada disso, gente. Olha aqui, ó, olha o trabalho do Oséias, que comanda, inclusive, ajuda no comando da Guarda Municipal, lá de São Bernardo, uma região do ABC, uma região complicadíssima, onde o índice de violência é muito grande, e ele consegue, além de exercer a sua atividade como guarda municipal, que hoje o guarda municipal é um verdadeiro polícia municipal, né? Eu defendo a atividade policial municipal, por isso que eu convidei esses companheiros aqui, o Oséias e o Joselito. E o Oséias, além de ser guarda municipal em São Bernardo, de ser escritor, de ser professor, palestrante, ele ainda é presidente da Conferência Nacional dos Guardas Municipais, que eu tive o privilégio de participar da criação dessa conferência. Obrigado, Oséias. Então, uma boa noite, obrigado por estar aqui. Oséias, já vou começar perguntando para você, né, sobre o título Segurança Pública como Projeto Socioeducacional. Mas antes de você me responder, Oséias, eu já vou cotejar com a população. Na data de ontem, nós tivemos 2 eventos importantes no sábado, aqui no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro, e até em outras capitais que tiveram manifestações. E foram 2 manifestações, né? Uma parecia aquela manifestação da TFP do passado, né? Tradição, Família e Propriedade. Para quem não conhece, um segmento, né, muito conservador, ligado a alguns segmentos da Igreja Católica, não é? Mas era a tradição, família e propriedade aqui no Brasil tinha um outro espaço, uma outra importância no passado, né? Então ressurge agora esse mesmo segmento,
né, com a marcha da família, tentando recrudescer aí intervenção militar em pleno governo democrático, em pleno regime democrático, e tentando angariar simpatia de vários segmentos da sociedade. Foi feita uma manifestação ontem na Praça da República desses seguidores. Conseguiram colocar lá as 500 pessoas, mais do que isso, meia dúzia de gato pingado, não cabia dentro de uma Kombi, né? E por outro lado, né, forças da esquerda brasileira, progressista, a população em geral, vários segmentos da classe trabalhadora, estudantes, fomos para a Praça da Sé fazer uma manifestação em prol da democracia, em prol da liberdade, contra qualquer ato discriminatório do socialismo, do comunismo, enfim, de qualquer segmento partidário organizado aqui no Brasil, de se permitir a participar da democracia brasileira, não nos permitir ter mais uma ditadura, a volta de uma ditadura militar no Brasil. E também não conseguimos muita coisa também não, né? Se de um lado tinha 500 pessoas, né, lá na Praça da República, nós chegamos a colocar lá 5 vezes mais, né? 5 vezes mais, mas tinha que ter 1 milhão, nós queremos 1 milhão de pessoas nas ruas, como a democracia, o contraponto que eu faço a essa marcha, né, ultraconservadora, nem conservadora, Alex, ultraconservadora que se tornou no sábado, que não cabia dentro de uma Kombi. O maior contraponto foi em junho de 2013. 1 milhão de pessoas aqui em São Paulo, 1 milhão no Rio de Janeiro, 1 milhão em Brasília, e queríamos democracia, não falávamos em intervenção militar, muito ao contrário, era contra a corrupção, fortalecer a segurança pública. Nós, policiais, guardas municipais, fomos para a rua também manifestar toda a nossa indignação contra determinadas faltas de política pública em segmentos importantes da sociedade, como é a instituição policial, como é a instituição segurança pública. Então, Osés, eu abro aí o teu bloco falando segurança com projeto socioeducacional. O que é isso? Em primeiro lugar, boa noite a todos os telespectadores, homens e mulheres, trabalhadores da segurança pública em geral. Eu quero parabenizar a iniciativa do deputado Protoge, que tem aí assumido a dianteira do debate sobre segurança pública e de grandes temas caros ainda à nossa jovem democracia. Falando sobre o livro especificamente, a questão da segurança pública, ela desde a redemocratização no Brasil em 88, marco legal, houve-se um entendimento que, mesmo anteriormente, já havia uma tendência, a partir do conhecimento da sociologia, da epidemiologia, de que segurança pública não é apenas uma questão policial, né? As questões de segurança pública é uma questão social que envolve vários fatores, é muito mais complexa simplesmente do que aumentar o efetivo policial, aumentar o calibre da arma usada pela polícia, colocar mais viatura na rua. Então, a partir dessa tese, e com estudos da antropologia, que nos ajuda bastante a compreender esse fenômeno complexo, a gente vem escrevendo, tentando contribuir com o debate, e esse livro é fruto desse diálogo mesmo com a classe trabalhadora, com a população, com o conhecimento científico, e daí a gente sinaliza, a partir da compreensão da formação cultural dos brasileiros, né, os altos e baixos, os períodos diversos de regime político, passando desde do colonialismo para a república, para o período da monarquia no Brasil, como que isso vai se configurando as relações sociais e mudando as instituições, e daí colocando demandas específicas para cada instituições e destacando o lugar de cada instituição dentro desse Estado que é dinâmico, e daí também apontar a importância das guardas civis municipais como ator, como protagonista de um novo modelo de segurança pública que venha se adequar ou venha corresponder com os desafios da democracia. José, como é que é isso? Segurança pública popular, democrática e comunitária.
está muito ligada à Guarda Municipal, mesmo conforme você falou, assim, um novo modelo de segurança pública, tendo aí as guardas municipais como protagonistas, porque é a que está lá, nos bairros mais pobres, na cidade pequenina, não é isso? Isso. E que tem o primeiro contato com a população. Então, como é que é isso? Nós partimos do princípio, até constitucional, que fala que todo o poder emana do povo. Então, o povo é o detentor legítimo do poder. Né? O povo legitima o poder, o Estado só subsiste enquanto ele é um Estado para o povo, enquanto o povo dá legitimidade para esse Estado. As instituições do Estado, elas são importantes a partir do momento que elas conseguem corresponder às demandas do povo. O que nós vimos recentemente nas manifestações de junho, o povo indo para as ruas, o deputado, e de fato foi por conta disso mesmo, o esvaziamento e a falta de credibilidade das instituições públicas, que hoje não corresponde mais à expectativa da população. O povo não se vê mais representado em muitas esferas, o povo não vê mais instituições para o povo vai para as ruas dando uma resposta, exigindo uma nova postura do político, exigindo novas instituições. E a Guarda Municipal, ela nasce com esse caráter comunitário e popular, porque nós defendemos uma tese de que a polícia tem que ser a polícia do povo para o povo. Tem que ser uma polícia que venha garantir o exercício da cidadania, venha garantir que o povo tenha as reais condições de gozar dos direitos elementares que a Constituição assegura. É uma polícia que foca o cidadão e não foca o crime e o criminoso. Uma polícia que não vai atrás à procura de bandidos, de infratores da lei. Uma polícia que se importa em preservar direitos e cuidar com que o cidadão exerça na sua plenitude a sua cidadania. Zé, eu gostaria que, antes da gente encerrar o nosso bloco e entrar o Joselito para concluir, que você falasse um pouco, em uns 3 minutos, sobre essa Conferência Nacional das Guardas Municipais e a importância que é essa conferência. Muito bem. A Conferência Nacional das Guardas Municipais, ela surgiu de fato para corresponder a uma necessidade efetiva dos guardas municipais do Brasil por uma instituição que o representasse em instâncias políticas, desde passando pelo Congresso Nacional e entre outras instituições, para defender a instituição e também para levar demandas concernentes ao interesse das guardas municipais do Brasil para essas instituições, porque nós sabemos que nós temos hoje em torno de quase 1.200 guardas municipais no Brasil, um efetivo que já passou da casa de 130 mil guardas municipais. No estado de São Paulo, 130 mil. 130 mil guardas municipais. Olha a importância dessa força de segurança pública na cidade. Só no estado de São Paulo nós temos 1/4 de todas as guardas municipais do Brasil. O estado que tem em torno de 40 mil guardas municipais. E para representar essas guardas municipais, precisava de uma entidade que tivesse a abrangência nacional e tivesse também a legitimidade das instituições. Então a conferência é um colegiado, uma assembleia de dirigentes de guardas de carreira, que daí elege um presidente que vai ter uma gestão de 2 anos, e esse presidente vai representar e levar as demandas para... Recentemente tivemos uma reunião na Senasp, com a secretária, da qual você estava presente, lá nos ajudando, com a secretária Regina Mick, né, onde levamos demandas para guardas municipais, destacando a necessidade de se aprovar o marco regulatório das guardas municipais, que está empacado no Congresso Nacional, que é a chamada PL 332, que precisa-se até para ter uma certidão de nascimento das guardas municipais, porque hoje no Brasil as guardas municipais não têm uma certidão de nascimento. Legal, um marco legal para delimitar suas ações. Nós aprovamos em primeiro turno o Estatuto das Guardas Municipais, justamente com aquela onda daquele movimento de junho de 2013. Que precisa, né? Precisa regulamentar a quem está nos assistindo. Qual de vocês, né, não se socorreu nas suas cidades de um guarda municipal, né, de algum ato de ameaça, algum ato de violência que não estava nem a polícia militar, nem tampouco a polícia civil, e a autoridade mais próxima, por assim dizer, não é isso? O agente público mais próximo ligado à segurança pública
era o guarda civil metropolitano da sua cidade. Que muitas das vezes a justiça brasileira, principalmente o Ministério Público do Estado de São Paulo, o ASES, tem cotejado a atividade da Guarda Municipal, muitas das vezes representando contra o comandante da guarda ou contra aquele colega guarda municipal que vai atender uma ocorrência de natureza policial, de natureza criminal e de algum ilícito, ato infracionado praticado por algum menor, enfim, e de não permitir que esse guarda municipal faça a prisão ou leve para o distrito policial para fazer, ou a delegacia policial, para fazer a ocorrência pública e tendo ali o guarda municipal como condutor. Isso é uma triste realidade, principalmente no nosso estado de São Paulo, que nós temos que corrigir, ou seja, com esse estatuto da Guarda Municipal. Mas antes de vir o estatuto, que é uma situação bem complexa, do Congresso Nacional para ser aprovado, que demora, Zé, nós temos que vamos chamar os colegas do Ministério Público, da Polícia Militar, da Polícia Civil e fazer um grande conclave para que nós venhamos a aparar essas arestas, porque o objetivo de segurança pública é de todos. É dever do Estado e direito nosso, tá bom? Muito obrigado. Joselito, vamos agora dar o Joselito. Joselito é guarda municipal, é guarda civil metropolitana aqui da nossa cidade de São Paulo. E o Joselito vem desempenhando um papel muito importante. Você guarda quantos anos aqui, Joselito? Já tem quantos anos? Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois agradecer ao deputado por essa oportunidade de estar aqui falando em nome das guardas municipais. Eu estou na guarda já há 11 anos, quer dizer, pouco, há 11 anos. Mas realmente passei desde o início empenhado nas lutas, nos movimentos das guardas municipais, fez com que realmente tivesse o conhecimento dessa necessidade que os guardas municipais têm, como citou aqui o Eséias, dessa regulamentação, dessa identidade, e também da população que clama por segurança. Nós tivemos aí na cidade de São Paulo, nós temos já guarda em 181 municípios, avançando cada mais. Isso é inevitável o crescimento das guardas municipais, pois as guardas fazem um trabalho de segurança preventivo, e é como a segurança tem que ser. A segurança mais barata é aquela segurança preventiva, aquela que o cidadão realmente é acolhido, então tem uma segurança humana. E nós temos essa preocupação, o guarda municipal tem essa preocupação, aproveitando essa lacuna deixada pelas outras polícias, realmente com esse clamor público por segurança. Hoje 93% da população se sente insegura aqui na capital, e fazer parte da maior guarda municipal armada do Brasil é um privilégio, assim como realmente saber que todas as guardas estão crescendo, sabe, com esse crescimento inevitável. É muito importante eu participar aqui contigo, viu, prefeito? Joselito, eu gostaria que você estava comigo, né, no programa da cidade de São Paulo, né? Nós temos o programa federal, gente, está aqui, ó, Crack é Possível Vencer, tá? Esse é o programa da presidenta Dilma Rousseff, que designou, ou seja, indicou 4 bilhões de reais nessa luta aqui, para projetos de combate ao crack no Brasil. Em São Paulo, nós temos do governo do estado de São Paulo, governador Geraldo Alckmin, também um programa de combate ao crack, que é o Cartão Recomeço, que é um programa do governo do estado de São Paulo. E no governo municipal, nós temos, inauguramos agora esse ano, com o prefeito Fernando Haddad, São Paulo de Braços Abertos contra o Crack, o projeto de Braços Abertos contra o Crack, que logo no primeiro dia eu encontrei o Joselito nesse trabalho inaugural do prefeito Fernando Haddad. É um trabalho muito valioso, assim como do governador Geraldo Alckmin também, assim como da presidenta Dilma também. E eu gostaria de saber, Joselito, qual a importância do trabalho da Guarda Municipal no combate ao crack, na Cracolândia, no centro da cidade. Curiosamente, eu tive a oportunidade de ver que tem ali um posto da Guarda Municipal, né, um comando da Guarda Municipal naquela região da Cracolândia. Como é que é isso? Bom, a Guarda Municipal trabalha, já com moradores de
situações de risco há muito tempo. E realmente essa oportunidade que foi dada aí com o crack é possível vencer, a Guarda se identificou muito por realmente reconhecer que pessoas naquela situação não precisam ser presas, ser agredidas, precisam de tratamentos, precisam ser acolhidas, precisam ser... E a Guarda Municipal chega a essas pessoas, oferece ajuda, oferece o trabalho que realmente tem o município, e o crack é possível vencer fez com que realmente tivesse essa estrutura. A Guarda Municipal, quando atua nesse projeto crack é possível vencer, ela se torna mais humana. E eu vejo algum resultado, apesar de que o crack tem se alastrado em todos os municípios, realmente é uma epidemia, isso realmente tem causado... nós estávamos lá, eu e o José estávamos lá, aqui, ó, nessa ação aqui, ó. Essa ação, visitamos a Cracolândia aqui. O objetivo é levar para os outros municípios, aproveitando aí como o delegado esteve falando, é levar os outros municípios, porque o crack já está em todos os municípios praticamente. Então, o objetivo é levar esse trabalho para que essas pessoas sejam acolhidas, sejam encaminhadas, sejam tratadas, porque não tem muita coisa a se fazer a não ser acolher essas pessoas e oferecer o tratamento, tentar reintegrar elas para a sociedade. Essa é uma forma que a Guarda Civil trabalha e vê com essa forma aí. Nós temos alguns, até falando aqui, um pouquinho retornando aqui o que o Zé tinha falado, as guardas municipais no interior têm crescido muito. A nossa cidade teve um pouco estagnada, mas nosso objetivo agora, nas próximas gestões agora, é também crescer, contribuir mais com essa segurança preventiva. Os municípios têm crescido bastante, as guardas municipais têm mostrado esse serviço, onde o efetivo das guardas municipais em muitos municípios são muito maior, 2, 3 vezes maior do que o próprio da PM do estado, que é do município. Então, o que realmente ela se torna, pega mais ocorrência, está mais junto à população, por se tornar mais próximo. Então, esse é o nosso objetivo. Vamos continuar nessa luta aí, agradecendo aí por esse projeto crack é possível vencer. Quero avisar que a Guarda vai estar empenhada nisso aí. E agradecer muito a Protótipo por ter trazido essa oportunidade aí, para que realmente a gente pudesse falar dessas guardas municipais. Obrigado. Nós vamos falar muito mais em outros programas. Já renovo o convite aqui para o Oséias, para você, Joselito, para o Sheik Jihad, para dar continuidade. Quero convidar a todos, né, que me assistem, pode... Obrigado, Joselito. Eu que agradeço, Protótipo. Vamos ver as perguntas agora. Quero convidar a todos que nos assistem. No dia 28 temos um encontro em Campinas, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, às 19 horas. Nós vamos lançar lá Operação Satyagraha, aqui. Livraria Cultura, gente, aqui da capital, nós tivemos 4 horas de fila. 4 horas de fila para autógrafo. Esperamos contar com a presença de vocês e a paciência para que nós estejamos lá, não só autografando, mas revendo grandes amigos, contando grandes histórias. Por isso é que demorou um pouco, né? Mas aguardo vocês lá. Agora as perguntas, eu tenho várias perguntas aqui, Alex. Alex está falando, só tem dois minutos só. Alex, desculpa, mas se cortar a gente vai de novo. Vamos ter que responder as perguntas. Tem pergunta, Ana? Olha, pergunta da Ana Camila Freire, lá de Ourinhos. Ana, um beijo carinhoso para você. Ela parabenizo o deputado Protótipo pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol da sociedade e me orgulho pelo representante do povo que é. Também parabenizo pelo livro. Obrigado, Camila, ao qual já estou lendo. Antes de entrar na pergunta propriamente dita, farei algumas considerações. A pergunta se refere a antiterrorismo, Lei de Segurança Nacional, artigo 20 da Lei 7.170, tem-se os verbos de atos de terrorismo, sabe-se que a finalidade de terrorismo até no artigo 20, conformismo político, ou para obtenção de fundos destinados para a manutenção de organizações políticas legítimas. Até hoje o terrorismo não foi definido, embora tenha seu artigo, não foi definido. Em suma, como podemos definir terrorismo hoje? Conduta típica no artigo 20, finalidade de lesar, expor perigo. Olha, Ana Camila, nós não temos ainda uma regulamentação de uma lei antiterrorismo no Brasil. Né? O Congresso Nacional, de forma casuística, queria definir uma lei
antiterrorismo por conta dessas manifestações de Black Bloc. Nós fomos contra. Eu, particularmente, me posicionei contra, porque quando eu li o texto da lei, é uma lei para criminalizar os movimentos sociais e qualquer manifestação de rua. Então, eu vou numa lei que regulamente o direito do povo de se manifestar, e não contra o povo, né, Alex? Não restringindo o direito de manifestação. Tá bom? Obrigado, Camila, e conto com a sua presença lá no dia 28 em Campinas. É pertinho, de Ourinhos para Campinas é pertinho. Tá? O Roberto de Natal. Olá, deputado, gostaria de seu apoio na reintegração dos profissionais da segurança pública ferroviária. Pode mandar para mim, pode enviar para mim, a relação dos ferroviários, tá? protógenes@uol.com.br. Tá bom, Roberto? Tem aqui o Júlio Maciel. Por que você escolheu a livraria, o local mais burguês de BH, na noite para o autógrafo? Maciel, em Belo Horizonte, é dia 15. Eu vou estar em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a terra do tucanato, vou estar aí, entendeu? Mas sendo muito bem recebido pelos tucanos, pelos petistas, pelos PMDBistas, que eu tenho amigos em todas essas agremiações partidárias. Inclusive, convidei pessoalmente o governador, ex-governador, senador Aécio Neves, a estar presente nessa noite do autógrafo, que eu acho que todos têm que estar presentes. Mas não foi eu que escolhi, Júlio. Quem escolheu foi a editora Universo Livre. Ligue lá para a editora Universo Livre e fale com a Márcia. A Márcia é a grande responsável pela nossa agenda de lançamento. O Alex está dizendo, não, Alex, tem que falar que a Márcia é quem faz a agenda, não sou eu. Tá bom, Júlio? O Sérgio Messias. Seria possível, sua assessoria, levantar a data de entrada no STF dos processos que diz respeito aos grandes poderosos no STF? Acho que é um serviço para a população mostrar o descaso da justiça com os casos sabemos. Olha, Sérgio, realmente eu sou a favor da transparência desses processos. O que nós estamos visto é que, olha, eu posso lhe assegurar, mais da metade do Congresso Nacional tem processo no Supremo. Tá? E muito desses processos, né, governadores, prefeitos, senadores, ministros, né, vereadores, praticamente a classe política de todos os níveis da federação tem processo no Supremo, ou de natureza originária ou de natureza recursal. O importante é que sejam julgados e divulgados os nomes conforme você mesmo mencionou aqui, Sérgio. Aqui eu já falei... E tem aqui, o Sheikh Jarrah, por favor, essa aqui é a pergunta que o senhor tem que responder, que é o do cuscuz. O Fernando quer saber do negócio do cuscuz aqui e gostou que, né, a causa, né, islâmica não é falácia. Aqui o Sheikh Jarrah voltando aqui à mesa de entrevista para falar com o Fernando. Né? Pode falar, Sheikh Jarrah. Ele diz aqui, desde a colonização, muito da cultura árabe foi incorporada. O cuscuz, que é um prato árabe, é muito popular no Nordeste. Sim, como nós dissemos, obrigado pela pergunta, né? Na realidade, como nós dissemos, a influência árabe, a influência islâmica na cultura brasileira é em todos os níveis, em todos os setores, né? Então, na culinária é impossível de se negar isso hoje. Pratos hoje adotados como brasileiros, até o brasileiro, modificou até a esfirra, né? Como ela era originalmente. Hoje você tem esfirra de mussarela, esfirra de... Então já a esfirra hoje ela já tem uma esfirra brasileira, né? Então, cuscuz também, o cuscuz marroquino, agora o cuscuz brasileiro de origem árabe, né, que é a contribuição dos árabes e muçulmanos também na cultura brasileira. Além disso, você tem no Nordeste uma comida, a carne seca, né, chamada também de acharque, né, carne de acharque. Essa carne acharque... Baião de dois. Acharque a palavra acharque significa
Oriente. Achar que significa Oriente. Está aqui a Maria Cabo. Ela diz aqui que acha um absurdo. Como é que está aí, Ana? Deixa eu ver aqui, Ana Cristina. Mas essa minha secretária, gente, desculpa. Ana Cristina. A Maria Cabo acha um absurdo preconceito a qualquer tipo de religião. Admiro os muçulmanos. Obrigado. Então a Maria está aqui mandando felicitações. Viu qual a importância do programa? Né, deputado? Admirar não significa querer seguir. Sim. Eu admiro uma pessoa, eu admiro a sua religião, eu admiro a sua convicção, não necessariamente que eu queira seguir alguma coisa, mas é o respeito, é a questão da convivência. Eu convivo com tantas pessoas não muçulmanas e as admiro, elas me admiram, e nem por isso tem que ter preconceito. Olha, eu sou diferente, meu nome é diferente, minha nacionalidade é diferente, minha cor é diferente. Então, na realidade, é a contribuição que cada um faz para o outro. Uma coisa que um cristão me ensina, que eu posso usar como muçulmano, eu agradeço e peço a Deus que o abençoe, que o guie, e assim por diante. Está aqui o Juliano Lucas, bela entrevista com o Sheik, tá, Sheik Jad? Agradeço. Então, está aí o Sheik Jad agradecendo ao Júlio, o Antônio também, parabéns, Antônio Filho, parabéns, Sheik Jad e Protógeno. Obrigado, que Deus os abençoe. Sabemos quem difama e por quê, né? Desnecessário, tá aqui, olha, ele vai mais além, o outro aqui, internauta. Desnecessário justificar a importância desse povo. Pessoas instruídas conhecem a realidade. Tá vendo, Sheik Jad? Como é importante. Cultura para mim é brasileira, tá vendo? Então, muito obrigado. Na realidade, esse é o valor do conhecimento. Por isso que as pessoas que estudam, que leem, elas não caem nas armadilhas do marketing, né? Em todos os níveis, todos os setores. Marketing falso, né? Nós queremos um marketing verdadeiro, aquele que a pessoa ela pratica e é reconhecida pela sua prática, pela sua conduta, pelo seu comportamento, pelo seu caráter. E aí essas pessoas de visão, essas pessoas cultas, elas vão enxergar isso. Não tem como negar isso. Como nós dissemos, não escute o que se fala dos muçulmanos hoje, mas veja a história que eles escreveram com as próprias ações. Obrigado, Sheik Jad. Se tiverem mais perguntas, nós vamos encaminhar diretamente ao Sheik Jad e agradecemos a participação de vocês aí no nosso programa. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Temos aqui ainda, recebi aqui uma pergunta pelo telefone, aqui no WhatsApp, do João Henrique. O João Henrique diz o seguinte, o que acha da PEC que pretende estabelecer mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal? Né? Trata-se da PEC 58, que visa estabelecer mandato de 8 anos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é uma afronta à República. O João Henrique acha que é uma afronta à República. Olha, João Henrique, eu sou a favor que essa escolha de ministro do Supremo tenha um novo formato. E eu entendo que a maioria dos ministros do Supremo tem que ser juiz de carreira. As questões que hoje muito encontra-se um desequilíbrio no Supremo Tribunal Federal, não aos colegas do Ministério Público Federal que entra, mas também de procuradorias que entra, mas há um desequilíbrio quando entra um colega originariamente de grandes bancas de advocacia que não consegue se desvincular das suas bancas de advocacia, e isso a população começa a perceber o mau funcionamento da Corte, da Suprema Corte. Então, isso nós temos que realmente rever esse critério de escolha de ministro do Supremo. Tá? E um mandato de 8 anos seria interessante, né, de nós debatermos, assim como tem você que é a favor, né, é contra, né, esse mandato de 8 anos, você é a favor de que os ministros sejam vitalícios, mas tem pessoas na República que
que querem limitar, e que o ministro Supremo tenha um mandato com tempo limitado. Tá bom? Quero agradecer aos telespectadores de hoje, aos amigos, às minhas amigas que acompanham esse mandato. Essa semana é uma semana que foi decisiva para nós termos os critérios democráticos a serem observados pela população. Essa semana nós tivemos um evento importante que foi o 58º Congresso Municipal do Estado de São Paulo, ou seja, todos os municípios, 645 cidades estavam presentes, com prefeitos, vereadores, secretários municipais, onde eu participei de uma mesa de debate sobre segurança pública com o secretário estadual de Segurança Pública, Fernando Grelo Vieira. E vamos tratar de segurança pública, porque é um tema muito interessante, né? É muito importante. E nós vamos seguir aqui com colegas que eu vou convidar da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, assim como eu trouxe. Eu inaugurei, vocês viram que o tema sobre segurança pública eu inaugurei com a nossa gloriosa Guarda Municipal. Né? Dada a importância que Oséias e o Joselito, das guardas municipais, a meu ver, dentro do Estado brasileiro no que diz respeito à segurança pública. Então, eu acho que hoje, conforme você bem colocou aqui, né, esse critério, né, de segurança pública, que a população participe, uma segurança pública popular, democrática e comunitária, esse é o caminho. Por isso é que nós inauguramos esse tema segurança pública com as guardas municipais e vamos estender esse debate nos próximos programas. Quero agradecer, a audiência de hoje foi 3 vezes maior. Olha que a Globo não está gostando disso não. Eu acho que essas cortadas aí que nós temos no nosso programa advém de alguma força, como dizia, né, o antigo Vassourinha, Jânio Quadros, né? Forças ocultas me impedem de prosseguir nesse mandato. Então, essas forças ocultas não vão impedir o prosseguimento do nosso programa, porque Deus é maior. Não é? Deus é maior e até também inaugurei a questão da religiosidade, da fé, a questão da discriminação religiosa, a questão de reafirmar os princípios da nossa Constituição da República. Fiz questão de trazer para inaugurar, vou trazer aqui líderes religiosos da religião judaica, cristã, de matriz africana, mas eu fiz questão de inaugurar com o Islã, com o sheik muçulmano, o sheik jihad, que é para nós atentarmos de que a cultura árabe, islâmica e muçulmana é muito importante para o Brasil e essa harmonia nós vamos ter que sempre defender. Sempre defender. Por isso que eu também inaugurei o programa Sheik Jihad com a cultura islâmica. É um privilégio para nós. Muito obrigado, boa noite a todos, um bom final de domingo, saúde e paz para vocês. Parabéns, hein? Não.